Quando um fazendeiro solitário quebra a promessa feita ao pai para salvar uma viúva e seus filhos de um tabloide implacável, ele descobre que o verdadeiro inimigo estava escondido no segredo que destruiu sua família. O que ele descobriu em um velho baú mudou não apenas seu destino, mas a própria estância seca. Uma lufada de ar quente e poeirento chicoteou o rosto de Estevão, trazendo consigo o cheiro forte de terra queimada e a solidão que há muito era sua única companhia. Estava consertando uma cerca caída, as mãos calejadas pela lida sem fim da estância seca, quando avistou a silhueta trêmula surgindo no horizonte escaldante de Goiás. Era a visão mais inesperada e perturbadora que tinha tido em seus muitos anos de isolamento autoimposto. Uma mulher, vestida em trapos de linho escuro, e 3 crianças miúdas, cambaleando sob o sol impiedoso de meados do século XVIII. Elas pareciam fantasmas de um sonho ruim, famintas e desamparadas. Estevão, o fazendeiro cuja alma estava tão seca quanto a terra sob seus pés, sentiu um doloroso e proibido movimento no seu peito, uma pontada de vida em seu deserto interior. Ele jogou o martelo no chão seco. O som oco ecoou no silêncio da tarde e correu em direção a elas, a poeira levantando-se em nuvens castanhas que cobriam o brilho do sol. A mulher, Isabel, viúva aos 30 anos, com olhos fundos de quem viu demais, desabou antes que ele a alcançasse. Em seus braços, um bebê. Ao seu lado, um menino de 5 e uma menina de 8, todos com a pele marcada pela viagem e a fome. O cheiro de suor, poeira e desespero era palpável. Isabel estava fugindo, não de bandidos, mas de algo muito mais implacável na vila de Pouso Alto, o escárnio social e as dívidas do falecido marido, que a haviam forçado a vender quase tudo, até mesmo a pequena máquina de costura que era seu ganha-pão. Ela tinha ouvido falar de um lugar inabitado, esquecido por Deus e pelos homens, a Estância Seca. Ela percebeu que a decisão de vir para cá era mais do que imprudente. Era um ato de fé cega ou de total desespero. Estevão não fez perguntas. Sua solidariedade era silenciosa e imediata. Carregou a mulher e as crianças para dentro do casarão principal, uma estrutura de paredes grossas e telhas antigas, agora quase vazia, mas que ainda oferecia um refúgio do calor infernal. O silêncio da casa era quebrado apenas pelo choro fraco do bebê e o ruído da água que ele lhes oferecia, gelada, tirada do poço. A estância, por dentro, era um eco de opulência perdida. No salão principal, empoeirado, jazia um velho baú de jacarandá com ferragens enferrujadas, que ele nunca abrira e que seu pai, em seu leito de morte, havia proibido-o de sequer tocar. Esse baú era um monumento mudo a um passado que Estevão tentava ignorar e que agora, com a presença de Isabel, parecia gritar mais alto. Isabel tentou agradecer, as palavras presas na garganta pela vergonha. "Não se esforce, senhora. Aqui a terra é dura, mas o teto está de pé", ele disse, a voz rouca. Estevão mandou Zé, o único peão que havia ficado na fazenda por lealdade cega, preparar um dos modestos barracões para Isabel e as crianças. Era um risco imenso. Uma mulher solteira, embora viúva, e seus filhos na fazenda de um homem solteiro. Naquela época, em Goiás, a reputação era tudo. E a dele, já manchada pela misteriosa ruína de seu pai, mal aguentaria mais um rumor. Zé o olhou com uma interrogação não dita nos olhos, o cheiro de fumo de corda pairando no ar. Os dias se transformaram em semanas. Isabel, com sua agulha e linha, os únicos bens valiosos que lhe restavam, começou a consertar e costurar as roupas de Estevão e de Zé, retribuindo o teto e a comida. As crianças, ainda tímidas, trouxeram um som há muito esquecido à estância seca. O ruído de pés descalços correndo no chão de terra batida. Lentamente, a poeira do luto e da solidão começou a se dissipar. Estevão, antes um homem de poucas palavras e olhar sempre fixo no chão, passou a observar Isabel.
A forma como ela protegia os filhos, o modo digno com que ela enfrentava a miséria. Ele compreendeu que o baú e a terra seca não eram a sua única prisão. A sua solidão, sim, era. A atração proibida começou a florescer nos pequenos gestos, o pão que ela deixava sobre a mesa para ele, o olhar furtivo que trocavam ao entardecer, quando a brisa esfriava a canícula do dia e trazia o perfume suave das flores do mato. Eles se sentavam no alpendre, ele fumando seu cachimbo, ela costurando a luz fraca. O som rítmico da agulha perfurando o tecido era o único diálogo. Uma noite, Estevão falou sobre a promessa, sua voz baixa e cheia de um peso antigo. Meu pai, no último suspiro, fez-me jurar que eu jamais abriria o baú, e que eu, enquanto ele não fosse aberto, jamais construiria uma nova vida ou teria uma família na estância seca. O baú contém a vergonha e a ruína que ele me legou. O peso da promessa, feita em meio ao cheiro de doença e morte, era um grilhão moral que o impedia de tocar a felicidade que estava ao seu alcance. Isabel sentiu um arrepio gélido e soube que a felicidade, ali, seria curta. O perigo, no entanto, não veio de uma carta ou de um rumor na cidade distante. Veio da sede implacável. No meio de uma noite quente, quando o único som era o grilar dos insetos, Estevão acordou com Zé o sacudindo. Patrão, a água do poço secou. Nunca vi isso. A nascente lá embaixo. Também quase nada. Se não chover em 3 dias, adeus tudo. O cheiro de mofo e secura da casa tornou-se ameaçador. A sobrevivência de todos, não apenas a reputação, estava agora em jogo. Estevão olhou pela janela para a sombra do baú no salão, sentindo que a escolha se aproximava. Se eles tivessem que ir embora para sobreviver à seca, a separação seria mais dolorosa do que a ruína. Ele apertou os punhos. O juramento de seu pai estava em conflito direto com o desejo de proteger Isabel e as crianças. O fazendeiro solitário percebeu que o amor, proibido e incipiente, era o único bem que lhe restava. Ele se virou para Zé com uma determinação que o peão nunca vira. Vamos cavar um poço novo, Zé, mais fundo, a leste, onde meu pai sempre dizia que era inútil. E traga Isabel. Ela tem que saber do risco, mas eu não vou mandá-la embora. O destino da fazenda e, mais importante, o destino do seu coração, estavam agora à beira de um precipício. Mas na manhã seguinte, quando Isabel e Estevão se encontraram, os olhos dela estavam cheios de um medo novo, que não vinha da seca. Ela tinha encontrado, escondido sob o forro rasgado de um dos caixotes que trouxe, um broche de prata antiga que reconheceu. Pertencia ao tabelião da vila de Pouso Alto. Ele a tinha seguido, ou estava muito perto. O segredo de seu refúgio estava prestes a ser revelado. A brisa da manhã, que trazia consigo um cheiro de enxofre e presságio, não aliviou o calor opressor da fazenda. O pavor nos olhos de Isabel era mais cortante do que o sol do meio-dia. Ela apertou o broche de prata antiga na palma da mão, o metal frio contrastando com o suor. Estevão, vendo a peça, sentiu o chão da estância seca desabar sob seus pés. Onde achou isso? Perguntou ele, a voz baixa, quase um rosnido, enquanto o som áspero dos grilos do mato preenchia o arate. Isabel sussurrou o nome. Tabelião Firmino. Ele é quem detém a hipoteca que meu falecido marido, Deus o tenha, deixou. Ele pensava que eu tinha algo de valor para pagar a dívida. Ele estava me procurando. A revelação trouxe à luz a real ameaça. Não era apenas o julgamento da sociedade, mas a possibilidade de ser despojada das crianças por falta de provisão e de ter que enfrentar o escrutínio de um oficial da lei. Ele soube naquele instante que a sua solidão acabaria, mas talvez da pior maneira possível. A agonia da seca, que se tornava mais severa a cada hora, o cheiro do esterco seco e a sensação de ardor nas narinas atestavam isso. Parecia menor agora diante da ameaça humana.
A promessa do pai de Estevão, aquela que o impedia de ter uma família na estância, parecia zombar dele. Ele tinha um teto e comida, mas o juramento o tornava indigno de oferecê-los legalmente a Isabel. Ele não virá aqui. Ninguém vem, disse Estevão, tentando acalmar a mulher, mas as palavras soaram vazias até para ele mesmo. Este broche diz o contrário. Ele esteve aqui, ou alguém a mando dele, retrucou Isabel, com a força que só o desespero de uma mãe pode dar. O coração de Estevão apertou-se com a visão dos filhos dela brincando inocentemente perto do açude quase vazio, alheios ao perigo que os rondava. Ele tinha que agir, e rápido. O medo de que Firmino pudesse denunciá-lo por abrigar a viúva, um escândalo no meio do Império Brasileiro de 1840 e poucos, fez com que o seu plano de cavar o novo poço fosse posto em segundo plano. Estaremos prontos. Se ele vier, dirás que és minha prima, vinda do Mato Grosso para curar uma maleita antiga. Ninguém tem que saber a verdade. Ele decidiu. Zé, que observava a atenção de longe, aproximou-se, tossindo discretamente para chamar a atenção. Patrão, os cavalos. O alazão está muito agitado. Sinto o cheiro de chuva, mas não é chuva boa. É tempestade seca. O peão tinha um sexto sentido para o clima. O céu estava de um azul implacável, sem nuvens, mas havia algo na densidade do ar e na cor bronzeada do horizonte que prometia mais do que apenas vento. Estevão pensou no baú de jacarandá. O pai jurou que a chave para a salvação da fazenda estava ali, mas também a ruína. Se ele o abrisse agora, talvez pudesse encontrar algo para pagar as dívidas de Isabel, ou mesmo para salvar a estância da seca iminente. Mas a que preço? Quebrar a palavra dada ao homem que o amaldiçoou e o abençoou com o mesmo fôlego. A tentação de trair a promessa tornou-se quase física, como um espinho cravado no peito. Naquela tarde, ele e Isabel estavam limpando a pequena capela da fazenda, um lugar úmido e esquecido, onde o cheiro doce de incenso velho ainda pairava no ar. Eles trabalhavam em silêncio. A proximidade era uma tortura sutil. Enquanto Estevão tentava firmar uma imagem de Nossa Senhora, que estava torta, ele deixou cair um livro de orações. Ao apanhá-lo, seus dedos tocaram os de Isabel. Foi um toque breve, mas que eletrizou o ar. Ela levantou o rosto, os olhos grandes e castanhos cheios de lágrimas não derramadas. Estevão, eu não posso ficar aqui e lhe causar a desonra. Já basta o que o meu marido fez. Ela sussurrou, a voz embargada pela emoção e o cheiro de poeira levantada. Ele a segurou pelos ombros, a aspereza de suas mãos contrastando com a delicadeza de seu linho. A desonra seria deixar você e as crianças à mercê dos cães. Ele retrucou, sua voz baixa e firme. Fique, mas prometa que ninguém saberá a verdade. Ele olhou para ela com uma intensidade que a fez tremer. Aquele instante, com a luz do sol poente vazando pela pequena janela da capela, era a sua declaração de amor, proibida e silenciosa. O silêncio foi interrompido pelo barulho distante de um cavalo. Não era Zé, que estava na cocheira. Era um som mais ritmado, mais pesado. Alguém vinha pela estrada. O coração de Estevão disparou. Era cedo demais para Firmino, mas tarde demais para fugir. Ele apertou o broche no bolso, uma arma inútil, e saiu da capela, deixando Isabel para trás. Ao se aproximar do portão, viu não um homem, mas dois, a poeira cobrindo-lhes os rostos. Eles vestiam roupas escuras e tinham ares de capangas, e o que vinha à frente segurava um objeto que fez o estômago de Estevão revirar, um mapa enrolado, idêntico a um que seu pai guardava. O homem da frente desmontou, e o cheiro forte de couro e suor chegou a Estevão. Vimos um broche de prata cair na estrada, fazendeiro, pertence a um homem influente de Pouso Alto. Ele quer a viúva de volta, e quer a terra. E disseram-me que aqui vive uma. Onde ela está? O ar na estância seca tornou-se mais rarefeito do que o deserto.
Estevão cerrou os dentes. A promessa, a ruína e o amor colidindo em um único e terrível momento. A brisa levou consigo o som da ameaça, mas a resposta de Estevão selaria o destino de todos. Estevão deu um passo à frente, cobrindo o sol que caía sobre os dois capangas. A poeira que se assentara momentaneamente na estrada voltou a subir, levada por seu movimento. Aqui não vive viúva alguma, a não ser a da minha própria vida. Podem voltar e dizer a quem os mandou que a estância seca está tão vazia quanto o coração de seu dono, respondeu ele, a voz firme apesar do tremor interno. O cheiro de tabaco barato e o suor azedo dos homens invadiram suas narinas, um mau presságio que se somava ao calor. O primeiro capanga, um homem robusto com cicatrizes no rosto, soltou uma risada seca que não tinha humor. Essa é uma boa piada, fazendeiro. Mas o senhor Firmino não gosta de humor. Ele gosta de papel passado e dívidas pagas. E ele me garantiu que a viúva Isabel de Candelária estaria por estas bandas. Ele tem a palavra dela de que ela traria o restante do pagamento. Senão ele ficaria com as crianças. A menção do nome completo de Isabel e a ameaça clara de tirar-lhe os filhos fez o sangue de Estevão ferver. A proteção era agora um instinto, suplantando a razão e o medo da vergonha social. Eu não sei de quem está falando, e esta terra é minha. Saiam, ele ordenou, com uma autoridade que a ruína da fazenda não tinha conseguido apagar. O segundo capanga, mais jovem, mas com um olhar frio, apontou para o casarão. Vimos a fumaça de uma chaminé que não era de peão, fazendeiro. E o cheiro de sabão de coco está muito presente no ar seco para ser só o senhor e aquele velho Zé. A pressão sobre a mentira que acabara de inventar era esmagadora. Estevão soube que teria que recorrer à força, algo que ele evitava desde os tempos da doença do pai. Ele viu Isabel surgir na porta, o rosto pálido como cal, mas os olhos fixos nele com uma mistura de terror e gratidão. Ela tinha ouvido tudo. O menino mais velho, Mateus, apareceu atrás dela, agarrado à barra do vestido, os olhos arregalados. Estevão balançou a cabeça minimamente, um comando silencioso para que ela recuasse. Ele pegou o facão que usava para limpar o mato seco, o metal frio e familiar em sua mão. O capanga mais velho zombou e desenrolou o mapa que trazia. Ora, fazendeiro, o senhor Firmino me deu isto para o caso de o senhor ser teimoso. Reconhece? Era um mapa antigo, desenhado à mão, de uma parte da estância seca. Nele, uma pequena marca de tinta vermelha circulava a área perto da senzala abandonada e da pequena capela, e havia um símbolo estranho, quase um rabisco, perto do local onde ficava o baú de jacarandá no salão principal. Estevão sentiu um arrepio gélido que nada tinha a ver com a temperatura ambiente. Era o cheiro do passado de seu pai voltando. O baú, Estevão pensou, subitamente ligando o juramento à ameaça externa. Firmino sabe de algo que não sei. Este mapa é roubado, Estevão conseguiu dizer, a voz ligeiramente trêmula, mas a mão no facão estava firme. Leve o que te trouxe e vá embora. O capanga robusto, cansado do impasse, sacou um punhal debaixo do casaco, o brilho do aço refletindo o sol com um flash ameaçador. Não me force a sujar minhas botas com seu sangue, fazendeiro. A briga foi rápida e brutal, longe de ser digna de um duelo, mais parecida com uma luta entre animais. Estevão, embora mais velho, tinha a força desesperada de quem protegia algo precioso. O som dos golpes e da respiração pesada misturou-se ao barulho dos cavalos assustados que relinchavam. Ele evitou o primeiro ataque com o punhal, sentindo o ar frio da lâmina passar perto de sua costela. Com um movimento rápido do facão, ele não mirou no homem, mas no braço que segurava o punhal, fazendo com que o capanga soltasse um grunhido de dor e a arma caísse no chão. O cheiro de metal e sangue, por um segundo, substituiu o da poeira. O segundo capanga, percebendo a seriedade do fazendeiro, recuou e montou no cavalo. Isso não acaba aqui.
O senhor Firmino vai ter a fazenda e a viúva, e ele tem como provar que ela não é sua prima. Gritou o segundo homem antes de chicotear o cavalo e fugir, arrastando o capanga ferido que mal conseguia se segurar na sela. Estevão ficou parado no meio da poeira que se assentava, o facão pingando terra e um pouco de sangue. Ele estava ofegante e sentia uma dor aguda no ombro, mas o medo mais profundo era outro. Firmino não estava atrás apenas de Isabel. Ele queria a estância seca. E ele tinha informações sobre o baú e a viúva que poderiam destruir a ambos. Isabel correu até ele, os olhos cheios de alívio e pânico renovado. Eles voltam, Estevão. Temos que ir. Não, não fugiremos mais. Meu pai me prendeu a esta terra com um juramento. Mas o que há dentro daquele baú é a chave. Não apenas a minha ruína, mas talvez a sua salvação. Ele disse, olhando para a casa. Estevão sentia-se estranhamente aliviado, pois a ameaça externa havia forçado a sua mão. O dilema moral se tornara uma questão de sobrevivência. Se ele não abrisse o baú, tudo estaria perdido. Ele sabia que quebrar a promessa era a única forma de salvar o seu incipiente e proibido amor. Mas, se o baú guardava a ruína de seu pai, o que aconteceria com ele ao revelar o segredo? O cheiro de sangue e a promessa quebrada pairavam no ar, e Estevão sabia que o confronto final o esperava na escuridão daquela noite. O calor da tarde dava lugar ao frescor da noite, mas a tensão na estância seca era palpável. O cheiro de terra molhada, provocado pela água derramada na briga, misturava-se ao aroma de medo. Estevão e Isabel não jantaram. A luta com os capangas havia sido um aviso claro. Firmino não desistiria, especialmente agora que ele sabia da presença da viúva e, mais crucial, da localização do baú de Jacarandá. As crianças dormiam sob a vigilância de Zé, que, com seu rifle antigo, parecia um guardião silencioso da casa. Estevão parou em frente ao baú no salão, a madeira escura e polida, parecendo absorver a pouca luz da lamparina. O metal enferrujado do fecho parecia zombá-lo. Ele sentiu o peso da promessa feita ao pai. O juramento de não abrir o baú nem ter uma família na estância. Seu pai, um homem de mistérios e contradições, havia morrido tossindo sangue, agarrado a essa proibição. Agora, Estevão estava a ponto de violar sua palavra para salvar a mulher, que em poucas semanas havia se tornado a sua razão de viver. Ele percebeu que a desonra do juramento era menor do que a desonra de perder a dignidade e o amor. Não temos a chave, Isabel sussurrou, aproximando-se dele. Ela trazia um lenço e uma bacia com água e começou a limpar o ferimento superficial no ombro dele. O toque dela, hesitante, mas carinhoso, era a prova física de que não estava sozinho. O contraste entre a urgência da situação e a suavidade daquele toque era quase insuportável. A chave está com Zé. Meu pai a deu a ele antes de morrer, dizendo que a entregasse apenas se eu estivesse prestes a queimar a estância, revelou Estevão, a memória daquele dia sombrio, trazendo à tona o cheiro de remédios e morte. Zé entrou tossindo e colocou uma chave grande e escura, feita de ferro bruto, sobre o baú. O tinido metálico no jacarandá soou como o badalar de um sino fúnebre. Se o senhor Firmino sabe do baú, patrão, ele não virá para pegar a viúva. Ele virá para pegar o que está dentro, e talvez já esteja a caminho, alertou o peão, o rosto marcado pela preocupação. Zé tinha percebido o mesmo risco que Estevão. A ambição do tabelião superava a sua moralidade. Com as mãos firmes, Estevão inseriu a chave. O som do metal virando no fecho ecoou pela sala silenciosa. A madeira velha rangeu. Ao abrir a tampa pesada, uma lufada de ar viciado, cheiro de papel velho, mofo e pó de madeira subiu. Não havia ouro nem joias. O baú estava cheio de documentos amarelados, cartas e o que parecia ser um grosso diário com capa de couro desbotada.
No fundo, envolto em um pedaço de tecido de seda envelhecida, estava o que parecia ser um amuleto e uma pequena caderneta. Estevão apanhou o diário. A letra, ele reconheceu, era de seu pai. Enquanto folheava as páginas, Isabel pegou uma carta que estava solta e desdobrou-a. Estevão, leia isto. Não é a ruína que ele lhe deixou. Os olhos dela, fixos no papel, brilhavam sob a luz trêmula da lamparina. A carta, datada de 1839, era uma confissão do pai de Estevão. O conteúdo era chocante. A verdadeira razão da ruína da fazenda. Seu pai havia se endividado não com agiotas, mas para comprar a liberdade de uma família de agregados de uma fazenda vizinha, um ato de bondade, mas que o levara à falência e ao ostracismo. A estância seca estava hipotecada, sim, mas não para o Sr. Firmino, e sim para uma irmandade de caridade de Vila Boa de Goiás, com uma cláusula peculiar. A dívida seria perdoada se o herdeiro, Estevão, desse refúgio a qualquer pessoa em necessidade durante um período de 3 anos após a morte do proprietário. O prazo estava prestes a expirar. Estevão sentiu uma onda de alívio e fúria fria. O pai não o amaldiçoou, mas o forçou a ser bondoso para salvar a fazenda. O choque foi maior quando Estevão pegou a pequena caderneta. Era um registro de dívidas pagas e recibos. Um dos recibos, cuidadosamente dobrado, era um comprovante de que Isabel de Candelária e seu falecido marido haviam quitado a dívida com o tabelião Firmino há quase 2 anos. O papel estava assinado e carimbado. Firmino estava agindo com má fé e a estava perseguindo não por dinheiro, mas para obter algum objeto que ele pensava que ela guardava, ou talvez por algo que ele acreditava que estava na estância. Então, Firmino não pode tocar em nós, ele está cometendo um crime, exclamou Isabel, o alívio fazendo-a tremer. O cheiro de pó e papel mofado de repente se tornou o aroma de esperança. Ele virá por outra razão. A malandragem dele pode ir muito além da sua dívida, Isabel. Ele quer a fazenda e ele sabe que o prazo para a cláusula de caridade está acabando, Estevão disse, apertando o recibo de Isabel na mão. O mapa que o capanga mostrou tinha que estar ligado a essa verdade. De repente, o baú não era mais uma maldição, mas uma arma. Estevão olhou para o broche de prata que Isabel havia achado. Ele reconheceu o símbolo gravado nele. Era o brasão da Irmandade de Caridade de Vila Boa de Goiás. O broche não pertencia a Firmino, ele estava apenas usando-o como isca para rastrear Isabel, que, por algum motivo, era importante para o futuro da fazenda ou para o passado de seu pai. Mas antes que pudessem montar um plano, o som de cascos de cavalos, mais numerosos desta vez, misturou-se ao ruído dos grilos na noite. Zé sibilou. Patrão, não são 3, são pelo menos 10. Estão vindo. A verdade havia sido revelada, mas o preço da liberdade estava prestes a ser cobrado à luz do luar. O tropel dos cavalos ecoava na escuridão, um som pesado que esmagava o silêncio da noite e trazia consigo um cheiro de ameaça e poeira levantada. Estevão fechou o baú de jacarandá com um baque surdo, a decisão fria e rápida. Zé, leve Isabel e as crianças para o paiol mais afastado. Fiquem escondidos. Leve o rifle e este recibo, ordenou ele, entregando a Zé o comprovante da quitação de dívida de Isabel com Firmino. O peão, mesmo velho, moveu-se com surpreendente agilidade, o cheiro de fumo de corda sumindo na escuridão. Isabel hesitou, olhando para Estevão com a angústia de quem sabia que se separava de algo importante. Eu voltarei, eu os protegerei, ele prometeu, apertando o broche de prata que ela lhe entregara. Estevão sentiu que o seu destino não estava mais em suas mãos, mas na força da verdade que o baú havia revelado. Ele apanhou a espingarda de caça, o metal frio e familiar em suas mãos, e esperou no alpendre. O grupo de cavaleiros irrompeu na fazenda, a luz bruxuleante das tochas dançando sobre os rostos e as armas.
Na frente, montado em um cavalo escuro, estava o próprio tabelião Firmino, um homem gordo e pomposo, que parecia deslocado na rudeza do sertão, mas cujo olhar carregava a malícia afiada de um animal faminto. O cheiro de suor e couro de cavalo era intenso. Então, fazendeiro, o senhor resiste à autoridade e abriga foragidos, disse Firmino, a voz untuosa e alta, quebrando a paz da noite. Entregue a viúva e, mais importante, entregue o que seu falecido pai escondeu nesta terra. A estância seca já é minha. Esta estância não é sua, Firmino, e Isabel de Candelária não é fugitiva. A dívida dela foi paga há quase 2 anos, retrucou Estevão, a voz calma, o contraste entre sua tranquilidade e a fúria do tabelião exacerbando a tensão. Ele jogou o recibo, uma cópia que fizera à pressa, na terra aos pés de Firmino. O tabelião nem olhou para o papel, zombando com uma risada estridente. Papéis são falsos, fazendeiro, mas a ganância de seu pai e o segredo que ele escondeu não são. Eu sei que ele não foi para o céu, mas para o fogo do inferno, por ter comprado uma mina de diamantes falida em 1842, e eu tenho o mapa que a localiza. Seu pai me deve. E aquela viúva, eu a segui, porque ela tentou me chantagear com documentos. Estevão percebeu a dimensão do plano. Firmino não estava atrás do dinheiro de Isabel, mas sim de algum mapa ou documento que ela possuía e que poderia levá-lo à riqueza escondida, que seu pai, em seu desespero, havia adquirido. Ele estava usando a dívida forjada de Isabel como isca. O broche de prata antiga que Isabel achara e que estava agora no bolso de Estevão era a prova da ligação de Isabel com a estância seca e talvez com a história de seu pai. O coração do fazendeiro afundou. O baú revelou uma ruína muito maior. O pai tentou ser um contrabandista. Não há diamantes aqui, Firmino, apenas terra seca e uma hipoteca de caridade que protege esta fazenda. O senhor está invadindo propriedade privada. Vá embora, ou haverá tiros, Estevão avisou levantando a espingarda. O cheiro de pólvora, embora ainda não disparada, parecia pairar no ar. Firmino, impaciente, fez um sinal para seus capangas. Procurem a mulher e os documentos. Revistem a casa. A invasão foi imediata e violenta. Estevão disparou para o alto, o som ensurdecedor da espingarda ecoando no vale, a fumaça de pólvora espessa cheirando a ferro queimado. Enquanto os capangas se dispersavam na casa, Estevão atirou contra um dos cavalos, derrubando o animal e assustando os outros. Ele correu para os fundos da casa, atraindo a atenção de 3 capangas para si. A tática de Estevão era ganhar tempo para que Zé pudesse fugir com Isabel. Ele lutou com a fúria de quem não tem mais nada a perder, usando o facão e a coronha da espingarda, a terra sob seus pés, tornando-se um palco de luta e desespero. O suor escorria pelo seu rosto, os músculos gritando de dor. Ele derrubou um dos capangas com um golpe forte na têmpora, sentindo o peso do impacto, mas o veio de dentro da casa. Um grito agudo, seguido de um barulho de madeira quebrando. O grito não era de Isabel, mas do tabelião. Estevão congelou. Aconteceu algo que Firmino não esperava. Ele correu de volta para o salão, a respiração ofegante, sentindo a mudança no ar. O perigo havia se tornado interno. Firmino estava ajoelhado ao lado do baú de jacarandá, que agora estava parcialmente destruído por um golpe de machado que um dos capangas havia usado. O tabelião segurava um pequeno objeto, um fragmento de madeira escura com um pedaço de tecido pregado, e seu rosto estava contorcido de ódio e terror. — Não está aqui! Onde está o mapa, seu cão? — gritou Firmino, o som oco de sua voz ecoando nas paredes. A sua ganância havia se transformado em violência. Estevão apontou a espingarda para o tabelião. Ele sabia que Firmino nunca o deixaria viver depois disso.
O confronto iminente não seria sobre a dívida, mas sobre o segredo final escondido nas profundezas daquela terra seca. O ar no salão principal cheirava a madeira recém-quebrada e pólvora. Estevão viu que Firmino, de joelhos ao lado do baú de jacarandá arrombado, não estava apenas furioso, mas desesperado. Ele segurava o fragmento de madeira e um pedaço de tecido de seda envelhecida, o que restou do embrulho que continha o amuleto e a pequena caderneta. "O mapa! Onde está o mapa da mina de diamantes?" guinchou Firmino, o suor brilhando em seu rosto gordo. O cheiro de seu medo era quase tão forte quanto o cheiro de mofo do baú. Estevão abaixou a espingarda, um gesto que fez os 2 capangas restantes hesitar. "Não há mapa de mina de diamantes. Meu pai usou o dinheiro restante da hipoteca para comprar o lote de terra vizinho, o Campo de Lamento, na esperança de encontrar água. E ele inventou a história dos diamantes para me proteger de agiotas como você." Estevão mentiu, um blefe ousado, enquanto pensava na confissão do pai sobre a caridade. Ele precisava desarmar o tabelião emocionalmente. A única coisa que sobrou foram documentos de caridade e a quitação da dívida da viúva, que é a sua vergonha. Firmino balançou a cabeça, os olhos faiscando. "Não minta! Eu vi a anotação na caderneta de seu pai." Ele mencionou a ponta do broche e o rastro do carregamento em seu diário. A viúva tinha que ter a chave, ou o mapa. A menção do broche e do diário fez Estevão perceber que Firmino havia rastreado o segredo por anos, talvez corrompendo algum ex-funcionário de seu pai. Ele tirou o broche de prata antiga do bolso e o segurou à luz da lamparina. O brasão da Irmandade de Caridade reluziu. "Isto é a chave, Firmino. Não para a riqueza, mas para a redenção. Meu pai fez um juramento de caridade, e esta mulher era a prova de que ele cumpriu." A tensão era tão densa que Estevão sentia o suor escorrer por suas costas. Um dos capangas, percebendo que o patrão estava perdendo o controle e a batalha, puxou a pistola da cintura. Estevão agiu por instinto. Ele atirou no candelabro que pendia no centro da sala. O tiro acertou o objeto de ferro com um estrondo ensurdecedor. O vidro estilhaçou e a sala mergulhou na escuridão, exceto pela lamparina que Isabel havia deixado no canto. O cheiro de pólvora e a fumaça criaram um caos sensorial. Na escuridão parcial, ouviu-se o som de um corpo caindo. Estevão jogou-se para trás, sentindo o ar sendo cortado pelo tiro do capanga, que errou o alvo. Ele rastejou no chão, o cheiro de pó e terra invadindo sua boca, e localizou Firmino, que tentava fugir pela porta dos fundos, o objeto que roubara ainda na mão. Foi rápido. Estevão alcançou o tabelião perto da porta e o agarrou pelo colarinho, a força da sua raiva o dominando. "O que mais você roubou?" Ele rosnou. Firmino, em pânico, tentou revidar, mas escorregou no sangue e na sujeira. O objeto caiu de sua mão e rolou no chão. Era a pequena caderneta do baú. Estevão a apanhou e a escondeu na roupa, enquanto os 2 capangas restantes recuavam, assustados e desorganizados. Eles levantaram Firmino, que estava tossindo e chorando. "Vamos embora, vamos! A polícia de Vila Boa me espera. Ele vai pagar por isso!" Gritou o tabelião, uma promessa vazia, pois Estevão sabia que o homem não podia envolver a lei em sua busca criminosa por um mapa que não existia. Estevão, ferido, mas vitorioso, observou os cavaleiros recuarem apressadamente na escuridão da noite. O cheiro de derrota e sujeira pairava atrás deles. Ele voltou para o salão, onde a luz da lamparina revelava a destruição, o baú arrombado, o móvel virado, as paredes marcadas. Ele estava exausto, sentindo o suor frio. Zé e Isabel voltaram do paiol. Ela correu para ele, o alívio e a tensão misturados em seu abraço. O toque dela era o pagamento por toda a dor e a mentira. Acabou, Estevão, pelo menos por enquanto. Eles voltaram de mãos vazias. Ela disse, o cheiro doce de seus cabelos acalmando-o. Estevão se afastou,
puxando-a para que ela visse a caderneta que ele havia pego de volta. Não, ainda não acabou. Firmino me deu a pista final. Ele disse que o mapa estava ligado à ponta do broche e ao rastro do carregamento, e ele achou que a caderneta era a chave. Ele folheou a caderneta até uma página marcada. Ali, um desenho tosco mostrava uma localização na estância seca e as palavras: "O tesouro não está na terra, mas na história. Venda e viva em paz." O baú guardava a verdade sobre a bondade do pai, e a caderneta indicava a localização de um objeto final, o verdadeiro tesouro, que ele deveria usar para se libertar do juramento de pobreza autoimposta. Mas onde estava o rastro do carregamento e a ponta do broche? A caderneta apontava para um tesouro escondido, mas Estevão teria que decifrar o último enigma de seu pai antes que a manhã chegasse.